O ministro Teori Zavascki é o mais novo integrante do Supremo Tribunal Federal. Ele ocupou a vaga deixada por César Peluso, que se aposentou na mais alta corte do país, que passa agora a contar com 10 ministros de um total de 11 vagas. A cerimônia de posse foi conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa. Na presença de diversas autoridades, o ministro Teori Zavascki prestou o compromisso de posse. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Entre os participantes da cerimônia estiveram o presidente do Senado, José Sarney, da Câmara, Marco Maia, e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, que também prestigiou a solenidade, declarou que o ministro Teori Zavascki está preparado para exercer o cargo na Corte Suprema do país. A chegada do ministro Teori ao STF engrandece a nossa Suprema Corte. O currículo do ministro Teori lhe confere toda a credibilidade, toda a condição técnica dentro dos pressupostos constitucionais para exercer esse mandato, como sempre fez na sua vida, com seriedade, com serenidade, com muita sabedoria. A Suprema Corte se enriquece com a sua chegada e os advogados brasileiros têm no ministro Teori uma referência de competência, de seriedade e de defensor da justiça que ele é. Portanto, a sociedade brasileira está ganhando com tudo isso. Dias antes de tomar posse como ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki concedeu uma entrevista coletiva no Superior Tribunal de Justiça e afirmou que não vai participar da fase final do julgamento do mensalão. A participação de um juiz do Supremo Tribunal Federal nos processos que estão sendo julgados está definido no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso específico, eu não acredito que seja o caso da minha participação, até porque o julgamento está no final e o próprio Supremo Tribunal Federal, que me consta, decidiu que participa dessa fase quem proferiu anteriormente um juízo condenatório, que não é meu caso. Mas o ministro admitiu vir a julgar, ao lado dos colegas de tribunal, eventuais recursos apresentados pelos réus após a conclusão do julgamento. Eu vou participar, provavelmente, se houver recursos futuros. Eu não posso dizer se eu estou preparado ou não estou preparado, porque eu não conheço o processo. Se não estiver preparado, me prepararei. Teori Zavascki também falou sobre outros temas, dentre eles a independência do juiz em relação à vontade popular. O papel do juiz é fazer juízo sobre a legitimidade dos atos em face de normas. Se nós fôssemos hoje, em determinadas circunstâncias, julgar não conforme a lei, mas segundo a vontade popular, nós não teríamos condição de aplicar muitas leis, por exemplo, em matéria penal. Mas, às vezes, para aplicar a lei, não se escapa da impopularidade. Por isso que a Constituição assegura aos juízes a prerrogativa de ser vitalício, de ser inamovível. Essas garantias são garantias da instituição. Natural de Santa Catarina, Teori Zavascki é mestre e doutor em Direito Processual Civil. Foi advogado do Banco Central e integrou o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, além do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Em 2003, foi nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça.